Olá, bem-vindo ao curso de Introdução à Liderança Solar. Eu sou a Ana Tereza e vou te conduzir por essas 12 aulas. Mas antes de mais nada, eu queria me apresentar e apresentar a Nova, que é a minha empresa. Meu nome é Ana Tereza, eu tenho 32 anos, eu sou bióloga de formação e trabalho com facilitação de processos há 10 anos e trabalho na educação há 13. A Nova nasceu em 2021, quando eu estava amamentando a minha filha. Eu tive um insight, eu olhei para aquela criança e falei, eu preciso fazer alguma coisa para essa criança, para que o mundo seja melhor. E ali eu comecei a desenhar, e hoje a Nova é uma empresa de desenvolvimento humano e desenvolvimento de lideranças. Nós estamos no começo, mas já temos uma caminhada aí de 4 anos. O curso de liderança solar é o principal produto da Nova, então é a porta de entrada para qualquer pessoa que queira experimentar os outros produtos da Nova. Então a gente sempre recomenda fazer esse curso. Esse curso eu levei 3 anos para criar ele. Por que eu pensei, nossa, estou demorando muito? Mas depois eu fui perceber que eu precisava observar o contexto social, o que estava acontecendo no mundo. A gente tinha acabado de sair de uma pandemia, as coisas estavam meio rebuliças. Então eu fiquei por 3 anos observando o contexto social, estudando antroposofia. Eu estudo também há 7 anos na antroposofia. E aí esse curso nasceu esse ano, mas ele já vem sendo modelado há 3 anos e eu estou muito feliz de que você está aqui, né? Se você está assistindo é porque ele aconteceu. Então a gente vai começar com a nossa primeira aula. E esse curso, ele é um curso de liderança. Só que quando a gente pensa em liderança, a gente pensa numa pessoa que vai sair falando, que vai sair conduzindo. Mas antes de mais nada, um bom líder é um líder que se conhece, que se entende, que se educa e que conhece os ambientes e que entende os fenômenos que estão acontecendo no mundo. Então, esse curso de liderança, ele vai passar pelo autoconhecimento e ele vai passar pela compreensão dos fenômenos sociais. Nessa primeira aula, a gente vai olhar para quem é o ser humano. Eu queria lembrar que tudo que permeia esse curso passa pela antroposofia, que foi criada pelo Rudolf Steiner no final do século XX. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, acompanhe a Nova, que lá a gente fala muito de antroposofia. E outras coisas também, não é só antroposofia. Então, nesse primeiro curso, a gente precisa olhar para quem é o ser humano. Um bom líder sabe do que o ser humano é estruturado. Então, essa aula a gente vai falar dos 4 membros formadores do ser humano. Então, a primeira coisa antes da gente entrar nos 4 membros é a gente entender que da perspectiva da Nova e da perspectiva da Nova como um ambiente que fala sobre educação, nós pensamos em corpo, alma e espírito. O ser humano, ele tem 3 faces, ele tem um corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. Nessa aula nós vamos dar um passo à frente, nós vamos entrar e falar sobre os 4 membros formadores do ser humano, que é o corpo físico, o corpo etérico, ou podemos chamar de corpo vital, eu gosto mais de corpo vital, o corpo astral e o eu. Esses são os nomes que nós vamos dar para os 4 membros do ser humano. E como nós estamos nos formando como lideranças, nós precisamos entender o que nós vamos educar. Então, quando nós vamos educar alguma coisa, nós temos que entender o que nós vamos formar com esse processo educativo. Então, a gente precisa entender quem são esses 4 membros que formam o ser humano. Porque é a partir disso que a gente vai entender como a gente vai educar ou o que nós estamos educando. Então, o primeiro membro que a gente vai falar, ele é muito simples, que é o corpo físico. O corpo físico nada mais é do que isso aqui que vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo aqui, vocês estão vendo meu corpo físico, né? Na antroposofia, as forças do corpo físico, elas vêm do reino mineral, né? Então, o corpo físico nada mais é o que fica quando a gente morre.
O corpo físico, ele é isso, não tem muito mais o que eu falar. E aí a gente tem o segundo corpo, que é o corpo vital ou corpo etérico, a gente chama ou corpo metabólico, que é o corpo do metabolismo, é o corpo da vida. Então, vamos fazer eu gosto de trazer o corpo físico e o corpo etérico juntos. Então, o corpo físico por si só, ele é imóvel, né? Uma pessoa que está morta, ela tá só o corpo físico, ela não tem a vida dentro dela. Então, quando chega o corpo etérico, essa vida, ela se apropria desse corpo físico. E quem que dá essa força do corpo etérico ou do corpo vital? Eu vou usar corpo vital. São o reino das plantas. Quem doa essa força da vitalidade para o ser humano é o reino vegetal. Então, a gente pode ver isso na prática, a produção de remédios com plantas tem tudo a ver com essa coisa da vitalidade, da vida. Então, quando a gente olha para uma pedra, nós estamos olhando para um corpo físico, ele se desgasta, né? Ele está totalmente suscetível ao ambiente externo. Quando a gente olha para uma planta, a gente está olhando para um corpo físico, a planta tem um corpo físico, mas permeado de vitalidade, permeado de vida, é um corpo vital, né? Então, nós temos uma pedra, corpo físico, uma planta, corpo físico e corpo etérico. E depois nós temos o terceiro membro, que é o corpo astral. E quem tem essa força, quem representa essa força, são os animais. O corpo astral é o corpo das sensações, é o corpo da reatividade. Se nas plantas nós recebemos as questões da vida, no corpo astral nós recebemos a nossa capacidade de reagir à vida, de ter reações perante os fenômenos que a gente vive. Uma planta, ela não reage. Ela vai ter o metabolismo dela ali acontecendo, mas ela não vai reagir de uma maneira que ela vai sentir antipatia ou simpatia por um processo. Um animal, sim. Então, o que a gente chama de corpo astral é o corpo das emoções, é o corpo da reatividade, é o corpo das simpatias e das antipatias. E isso nós compartilhamos com o reino animal. Um animal, ele sente medo, ele sente fome, um animal doméstico, ele sente carinho, ele sente afeto. Um animal selvagem, até a gente pode ver também essa relação do homem com o animal selvagem, a gente já viu isso em alguns lugares. Então, vamos fazer aqui, a gente viu o corpo físico, corpo vital, plantas, corpo astral, animais, e aí a gente vem o membro mais importante, que é um membro que nos faz ser humano, que é o que a gente chama de eu. O eu ele é uma exclusividade do ser humano. Nós somos seres humanos porque nós sabemos falar eu, porque nós temos autoconsciência de que existimos. Uma pedra, ela nem tem vida. Uma planta, ela não tem consciência da existência dela. Um animal também, ele não é autoconsciente da existência dele. O ser humano é. Ao longo da evolução, isso foi acontecendo biologicamente a partir das mudanças estruturais do cérebro, né? Então a gente foi desenvolvendo essa parte frontal e esse desenvolvimento da parte frontal foi dando essa autoconsciência. O ser humano sabe que vai morrer. O ser humano, ele pode decidir com autonomia se ele vai para cá ou se ele vai para lá, não única exclusivamente por um instinto. Então, o entendimento desses 4 membros vai fazer toda a diferença para o processo que a gente vai ver nessas aulas, porque é importante a gente entender como liderança que um grande desafio que nós estamos enfrentando hoje em dia é a reatividade. É o estado reativo do ser humano. E o estado reativo é estado animal, não é estado humano. Então a gente precisa entender essa diferença entre um corpo astral, que é reativo, e um corpo astral permeado de eu, que não é reativo, mas que pensa, que pondera, que compreende, né? Eu acho que uma das principais características da liderança solar é essa capacidade de ser humano ao máximo, na sua máxima potência. Então,
Vocês vão receber um caderno de exercícios para cada aula vai ter um exercício só, mas um exercício que a gente pode ficar dias fazendo o exercício. E aí o exercício que nessa aula eu vou oferecer para vocês é vocês usarem um pouco da arte. Então vocês pegarem um papel, uma caneta e construírem esses 4 membros. Como eles se interagem, né? Todo final de aula também vocês vão receber um resumo, né? Um resumo do que foi dito na aula. Então, como que você construiria esses 4 membros do ser humano? Como que você construiria um ser humano com os seus 4 membros? Aqui é também um treino didático para você construir um esquema, para você guardar isso. Porque quando você guarda essa informação, ao longo da sua vida, você vai começar a observar os fenômenos e falar, puta, isso aqui é um corpo astral. Quando você olhar para uma planta, você vai entender que ela tem um corpo físico e um corpo vital. Quando você olhar para um animal, você vai entender que ele tem um corpo físico, um corpo vital, um corpo de metabolismo, né? E um corpo astral, um corpo de reação. Então, o conhecimento, quando a gente recebe ele sofre um processo de metamorfose ao longo do tempo. Então, hoje, nessa aula, ela é uma aula muito simples, mas ela é uma aula muito importante da gente compreender isso. O ser humano é formado de 4 membros. Nós temos corpo físico, nós temos corpo etérico, corpo vital, corpo de metabolismo, nós temos corpo astral, corpo de reatividade, corpo de antipatia e simpatia, e nós temos o eu, que é o que nos faz humano. Então, na próxima aula, a gente vai dar um zoom num membro, nos 2 membros, na verdade. A gente vai dar um zoom no corpo astral, porque o corpo astral ele é o corpo da alma. A gente pode chamar o corpo astral de corpo da alma. E a gente vai entender que a alma no ser humano ela é trimembrada, ela tem 3 membros. E isso vai fazer toda a diferença para a gente entender a importância da gente educar a nossa alma. Eu te espero na próxima aula.